Fala pessoal, muito bom, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, estou muito bem na medida do possível, né? Bom pessoal, esse vídeo de hoje eu gostaria de fazer mais com relação a falar um pouco sobre desempenho de carro e o quanto que as pessoas gostam um pouco de supervalorizar e desvalorizar certas coisas. Eu vejo Fórmula 1 há muitos anos na minha vida e acho que ver Fórmula 1 há muitos anos me deu uma certa credibilidade para ter certas certezas e algumas outras nem tanta, talvez digamos assim, uma certa incerteza, né? Mas acho que as pessoas fazem de tudo às vezes para colocar certas coisas num naipe aonde na verdade não está. E acho que a Fórmula 1 é a Fórmula 1 é pouco objetiva quando a questão é se falar de desempenho, né? Porque infelizmente ou felizmente, vai de cada um, as equipes elas meio que poupam seus desempenhos reais muitas vezes para não mostrar o seu real desempenho, né? Por que eu estou falando tudo isso? Muito por conta do desempenho brilhante do Verstappen no Grande Prêmio passado, né? E do quanto a mídia tem forçado uma ideia de que a Red Bull tem o quarto melhor carro, né? Na opinião da mídia, a McLaren é a primeira. Acho que é unânime dizer isso, tá? Eu arrisco dizer que ninguém talvez pense diferente disso, de dizer que a McLaren é a melhor equipe, né? Desculpa, pessoal. Desculpa. A segunda seria a Mercedes, a terceira, no caso, a Ferrari, e a quarta, a Red Bull. E principalmente pelas questões do seu segundo piloto, né, da demissão do Lawson, a vinda do Tsunoda, reforce muito mais uma ideia mística de que as pessoas coloquem isso, de que a Red Bull tem o quarto melhor carro do grid, porque é um carro muito difícil, porque a janela desse carro ela é muito menor do que a dos outros carros, é um carro muito mais difícil de dirigir. Muitos pilotos já estiveram no lugar do Verstappen e não conseguiram render o ritmo que o Verstappen tem, né? E isso associa as pessoas a imaginarem esse tipo de coisa, de a Red Bull ter o quarto melhor carro, o suposto quarto melhor carro. E eu debati isso muito, eu debato muito isso, tá? Eu debato muito, sabe por quê? Porque eu não sou do tipo de pessoa que fica bajulando ou superestimando qualquer coisa que o piloto faz. Eu já fui assim, principalmente nos tempos assim da minha vida assim, onde eu tinha meus 18 anos, meus 17 anos, hoje eu tenho 30. E desde então eu cheguei à conclusão de que o piloto na Fórmula 1 ele tem uma porcentagem no real desempenho de um carro, né? E dito de que o Red Bull supostamente tem o quarto melhor carro, a gente tem notado os desempenhos do Verstappen, né? Principalmente o Grande Prêmio do Japão, aonde o Verstappen basicamente ganhou uma corrida no sábado. Bastou para ele largar bem, né? Mas ele foi muito bem na corrida, né? Obteve um ritmo até sólido ali, né? Então, ele venceu a corrida com todos os méritos dele. E aqui o vídeo não é querendo questionar o mérito do Verstappen nessa questão. E aí, eu deixei um comentário meu numa página do Instagram e acabei me deparando falando, né, de que eu simplesmente não consigo entender como é que as pessoas associam de que o carro da Red Bull é o quarto melhor carro do grid. Como é que o carro da Red Bull é tão melhor assim, é tão pior, melhor dizendo, do que o da Ferrari, por exemplo, que nem sabe a cor
de um pódio, né? Ou se é possível que nas análises que a gente faz aqui, no que a gente acompanha aqui, você vai dizer para mim assim que a Ferrari, por exemplo, eu estou citando só a Ferrari, né, aqui, né, vai poder citar outras equipes também, não vê a cor do pódio. Na Austrália, a Ferrari não tinha a menor chance de ver o pódio. Hamilton e Leclerc terminou acho que em P6 e P8, se não salvo engano, né? Na China, nem o Leclerc nem o Verstappen, nem o Hamilton viram, né? Inclusive foram desclassificados, né? Tá legal que o Hamilton venceu ali a corrida sprint, né? Mas foi só também, né? Na corrida, a conversa já foi outra, infelizmente diferente. E chegou agora no Japão, onde o melhor resultado foi o do Leclerc com P4 e o Hamilton com P7. Né? Então assim, sabe? E aí o Verstappen, se a gente olhar bem, o único desempenho realmente ruim do Verstappen foi no Grande Prêmio da China, o oficial, aonde ele finalizou a corrida em P4, à frente das Ferraris, atrás do George Russell e atrás mais ainda das McLarens. Então, eu lhes pergunto, até que ponto que as pessoas precisam colocar essa mania de querer falar assim, de que um piloto está dirigindo uma carroça, de que um piloto está querendo dirigir, está dirigindo um trator ou coisa do tipo, alguma coisa referente a péssimos desempenhos. Até quando a gente vai ficar aplaudindo, até quando a gente vai ficar supondo de que o desempenho do Verstappen, agora em 2025, esteja em um nível de um Alonso 2012, que para mim, particularmente falando, é o melhor desempenho de um piloto individualmente falando que eu já vi, né? Onde o Alonso ali sim tinha o terceiro, às vezes o quarto melhor carro, e até mesmo por certas ocasiões ali no início da temporada de 2012 ele tinha o quinto melhor carro, né? Então as pessoas, para isso, elas precisam colocar uma tese suposta de que o Verstappen faz milagres. E mais uma vez eu tenho que dizer a vocês aqui que eu não estou tirando mérito do Hamilton, quer dizer, do Verstappen, né? Porque eu considero honestamente que esse carro da Red Bull é simplesmente o segundo melhor carro do grid. Talvez o terceiro. Talvez. Mas eu acho que quarto melhor carro, eu já acho um pouco exagerado. E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas precisam viver com isso? Porque elas precisam supervalorizar o seu piloto de estimação. Porque as pessoas precisam dizer que o Verstappen dirige um carro pior do que realmente é. Porque as pessoas precisam colocar uma vibe completamente oposta de 2023, que o Verstappen dirige uma carroça e que muito provavelmente vai ganhar o título dirigindo uma carroça. Tudo isso para superestimar os feitos dele. E eu aqui não estou tirando absolutamente nenhum mérito do Verstappen. Apenas estou dizendo de que esse carro da Red Bull não é tão ruim quanto a mídia insiste em dizer que é. Esse carro da Red Bull, desde o ano passado, desde as piores fases do ano passado, estava batalhando pela pole position. Só houve um GP onde eu realmente vi que a Red Bull não tinha a menor condição de brigar pela pole position. Na verdade, dois. É o Grande Prêmio do Azerbaijão, se não me engano, e o Grande Prêmio da Itália. São os únicos grandes prêmios que a Red Bull, para mim, não tinha condições para disputar a pole position. E esse é o tal carro ruim que as pessoas insistem em dizer. Eu pergunto o porquê que as pessoas precisam colocar isso. E não é só com o Verstappen, é também com outros pilotos, mas agora o piloto do momento, logicamente, o melhor piloto do grid nesse momento é o Verstappen. Então as pessoas precisam desse motivo para colocarem o Verstappen numa vibe muito pior, né?
E sabe por que também muitas pessoas também pensam assim? Por causa do drama que a Red Bull vive. De que pessoas lá de dentro da Red Bull estão indo embora, de que eles não conseguem arranjar a porra de um segundo piloto minimamente decente para estar perto do Verstappen. Eles não conseguem. Mas há potencial nesse carro, não é? Se o carro está toda hora disputando pole position, se o carro está toda hora ali nas condições de vencer, eu concordo que o Verstappen tem muito mérito nisso. Mas mostra que mas mostra também que o carro também tem um mínimo de competitividade. Eu não consigo colocar esse carro da Red Bull pior do que Ferrari, pior do que Williams, ou pior do que Mercedes, né? Porque algo que me diz, e esse algo que me diz é a realidade. É a minha, talvez seja, modéstia à parte, a minha falta de querer colocar o piloto acima da equipe, assim, ou seja, de querer, de não tentar superestimar, de eu não ter um piloto de estimação para eu superestimá-lo, para eu bajular o seu desempenho. E coincidência ou não, nos comentários, grande parte deles, dos comentários onde as pessoas mais detestaram o meu comentário, onde eu soltei esse comentário meu, justamente são as pessoas que gostam do Verstappen, né? E não é nada contra, muito pelo contrário. Para mim, o Verstappen coloca qualquer um piloto hoje no bolso. Isso não é segredo para nenhum e tem que ser muito idiota para ignorar este fator. O Verstappen hoje é melhor do que Leclerc, é melhor do que o Russell, é melhor que Hamilton, é melhor que Norris, é melhor que Piastri. Talvez, em termos de velocidade bruta, talvez ele até se equivale a esses caras. Só que ele é mais completo. Ele tem um excelente psicológico, ele se dá muito bem sob pressão. Ele é praticamente um homem de gelo nessa questão de pressão. Ele tem um psicológico muito forte, ele é extremamente talentoso. E acho que não precisa provar nada para ninguém. E acho que também os comentários dele, se eu estivesse numa McLaren, eles não teriam me visto. Eu acho que esse tipo de comentário também ajuda, né? Porque, infelizmente, o e se entra em questão, né? O que é irônico, porque o mesmo Verstappen ano passado usou o termo e se, zombando do termo e se. Dizendo assim, e se meu pai não tivesse bolas, eu não estaria aqui, né? O próprio Verstappen ano passado. Então, o próprio Verstappen joga esse joguinho do e se. E eu sei claramente que isso é para afetar a McLaren. Isso é para dizer aos pilotos da McLaren, vocês são tão inúteis que vocês, com um carro muito superior, não conseguiram ultrapassar. E isso é um fator psicológico e tudo bem quanto a isso. Tudo bem quanto a isso, porque isso é coisa de campeonato, é coisa que um vai fazer, é coisa que eles vão fazer, é coisa normal, porque eles vão entrar na mentalidade um do outro justamente para forçar o erro do piloto, o seu principal adversário. O problema é como os fãs tratam isso, onde eles precisam disso para comprovar que o Verstappen tira leite de pedra desse carro horroroso, desse trator de carro. Eu acho que se a gente simplesmente parasse de toda essa bajulação, igual eu, graças a Deus, consegui parar, se a gente parasse com essa mania de querer encher as bolas de um piloto de Fórmula 1, dizendo de que ele é quem tira mais leite de pedra do que tal outro piloto e tudo mais, talvez, minimamente desse jeito, a gente consiga entender que esse carro da Red Bull não é um carro ruim, igual a mídia insiste em dizer isso. Então, mas alguns podem falar, mas o Verstappen, mas por que então que nenhum companheiro do Verstappen consegue tirar o que o Verstappen tira? Primeiramente porque o Verstappen é diferenciado realmente nessa área. Ele é um piloto extremamente rápido e conhece muito bem o estilo desse carro e sabe usar muito bem isso a seu favor. E segundamente, por quê? Porque a Red Bull, talvez por questões contratuais com o Verstappen, e se isso realmente é verdade, para mim mostra o quanto essa equipe é omissa ao Verstappen, mostra que
ele só teve companheiros medianos. Ou você vai me dizer que Liam Lawson era um piloto extremamente competitivo, ou você vai me dizer que Sérgio Pérez era um piloto extremamente competitivo e que batia de frente com Verstappen, ou você vai me dizer que Alexander Albon era extremamente competitivo e tudo mais. Para mim, é uma questão assim, é uma questão de opinião. Mas nada me tira da minha cabeça de que às vezes eu chego a pensar que o Verstappen tem no contrato dele a proibição e o direito de omitir a equipe, de dizer à equipe, olha, só eu sou o piloto grande aqui nessa equipe. No outro assento lá, vocês colocam um piloto mediano. Não aceito piloto não aceito piloto grande ali. Não aceito Leclerc, não aceito Russell, não aceito Hamilton, não aceito Alonso, não aceito ninguém ali. Só aceito pilotos até certo calibre. Eu não duvido desse mundo da Fórmula 1 e do quanto a Red Bull é omissa ao Verstappen nos sentidos mais literais possíveis, eu não duvido de mais nada. Então, senhores, vamos colocar as coisas no devido lugar. Vamos parar de encher as bolas de um piloto de Fórmula 1, dizendo que ele está luteando de pedra e tudo mais, dizendo que ele tem o quarto melhor carro, nossa, ninguém consegue acertar esse carro, nossa, sabe? E sem diminuir o mérito do piloto e sem aumentar as bolas, e sem aumentar outras coisas que for do piloto. Porque infelizmente disso, gente, a gente assim, eu me recuso a acreditar de que o Verstappen dirige um carro tão ruim igual a mídia insiste em dizer. Isso não é de hoje, isso é desde o ano passado. A mídia sempre insiste em dizer de que o Verstappen, que ele dirige o quarto melhor carro do grid, né? Como se, fosse uma façanha assim que pouquíssimos conseguem. E olha só, eu não duvido que o Verstappen, se realmente tivesse o quarto melhor carro, ele não estaria dirigindo num ritmo competitivo. Eu não duvido do Verstappen, não duvido da sua qualidade. Só que eu não preciso ficar puxando sardinha pro piloto, né? Eu não preciso de um piloto de estimação para ficar superestimando ele, né? Então, infelizmente, a Fórmula 1, infelizmente, é aberta não só a quem gosta de Fórmula 1, a Fórmula 1 em si, como eu, mas também, infelizmente, é aberta a muitas pessoas que têm seus pilotos de estimação que insistem em colocar... insistem em superestimar o seu pilotinho de estimação só para falar que ele está tirando leite de pedra e para aumentar o mérito do piloto. Então acho que isso é uma coisa que eu particularmente penso, né? E aqui em nenhum momento aqui eu estou diminuindo a vitória do Verstappen. Para mim o Verstappen foi brilhante no sábado e no domingo, como eu disse na análise que eu achei do Grande Prêmio do Japão. Mas é como já falei, para mim, acho que as pessoas estão, acho que a fanbase do Verstappen está colocando que ele está dirigindo na carroça, que ele está dirigindo no trator, sendo que na verdade não é isso tudo. É isso que eu particularmente penso, posso estar errado e tudo mais, e tudo bem quanto a isso, né? Mas é o que eu particularmente penso, tá? Então, e assim, até faz sentido as pessoas suporem isso mesmo, né? Até porque o Verstappen é sempre assim, o Verstappen sempre anda lá embaixo na sexta-feira, aí chega no sábado, do nada, absolutamente do nada, no Q3, ele tá lá disputando pole position. Até parece que a gente é retardado de não achar, até parece, né, que a gente não vai achar que a Red Bull está fazendo isso de propósito, que ela diminui o potencial do carro na sexta-feira e mostra o real potencial do carro somente quando interessa. Só que os fãs não pensam desse jeito. Os fãs pensam que o tempo todo o Verstappen está andando totalmente no limite. E acho que ele não precisa disso. Ou você acha que o Verstappen precisa de pessoas, precisam dos fãzinhos dele para dizer, que ele está tirando leite de pedra. Você acha mesmo que o Verstappen precisa disso? O Verstappen já é brilhante por si só. Acho que não precisa de nenhuma babação de ovo em cima dele. É isso que eu particularmente penso, né? Então é isso aí, é isso que eu particularmente penso, tá? É minha opinião, posso estar errado e tudo, né? Assim, tá? Mas é o que eu particularmente penso e não vou deixar de pensar, tá? Então é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.